Em continuidade à missão do Sr. Black e dar rumo à nova humanidade, através da nova série de podcasts de nosso canal, iremos disponibilizar em formato de narração em áudio a maior quantidade possível de todas as matérias em texto que se encontram em nossa página do Facebook, e assim compartilhar uma diversidade ainda maior de conhecimento. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar ainda é uma tarefa individual de cada ser. Mas juntos somos o exército da luz que pode mudar a nossa realidade. Facebook. Uma nova humanidade. Conheça e curta a nossa página. Todos os textos completos, com imagens e vídeos complementares, vocês encontrarão na nossa página. Vale a pena conferir e completar o conhecimento. Vamos agora à leitura da matéria. Core. O fim do jogo. Segunda parte. A Atlântida da Antártida e as antigas ruínas extraterrestres. Por Corey Gooding e David Wilcock. Dezembro de 2016. Os poderes instituídos estão ameaçados como nunca antes. Estarão eles prestes a revelar ruínas avançadas e de alta tecnologia sob o gelo da Antártida, assim como um programa espacial secreto limitado, sob a sigla PIS, para tentar salvar a agenda da nova ordem mundial. Esta é uma das informações mais surpreendentes, fascinantes e reveladoras daquilo que nós já publicamos. Vários grupos têm nos incentivado a publicar esta informação tão rapidamente quanto possível, e aqui estamos. A história é tão incrível que você pode precisar apenas de encarar como um filme de ficção científica. Mas mesmo que este seja o único nível em que você a consiga aceitar, ainda assim esta será uma leitura fascinante. A verdade está a explodir através da internet. Milhões estão a saber, pela primeira vez, que existe verdadeiramente uma elite negativa a dirigir o planeta, envolvida no tráfico de crianças entre outros crimes hediondos. Os esforços descarados da Cabala para destruir completamente esta informação são bastante surpreendentes para os milhões que estão apenas agora a descobrir o alcance do problema. Embora essa informação seja extremamente perturbadora, também é verdadeira. A única forma pela qual podemos alcançar a cura planetária é enfrentando o problema e lidando com ele, individual e coletivamente. A primeira parte deste artigo difundiu-se mais rapidamente do que qualquer coisa que nós já tenhamos escrito antes, alcançando as primeiras 100 mil visualizações em menos de 31 horas, e chegando a 150 mil em 3 dias, com mais de 10 mil likes no Facebook. Talvez não de forma surpreendentemente, a minha página, de David Wilcock, foi completamente excluída da Wikipedia após publicar esta revelação. Sempre esteve fortemente comprometida, mas agora não existe mais. O nosso objetivo na primeira parte foi o de criar um recurso unificado de informações para mostrar o quão rapidamente a agenda da Cabal, Nova Ordem Mundial, Illuminati, está a desmoronar-se. Mesmo que você tenha lido e compreendido as informações da parte 1, você ainda só identificou um aspecto pequeno, e muito negativo, do quadro geral. A história completa é muito mais profunda do que a maioria das pessoas poderá imaginar, e lê-se como uma série épica de romances de ficção científica com grandes surpresas a cada novo volume. O Revelações Cósmicas, da Gaia TV. Não é notícias falsas, assim como qualifica o programa de descrédito de informações da Cabala. Se você é um espectador do nosso programa semanal na estação Gaia TV, o Revelações Cósmicas ou tem estado a seguir o nosso site oficial, e também a página do Facebook, a Aliança das Esferas e a Lei do Uno, Verdade Exposta, sobre as atualizações anteriores das informações de Corey Gooding, então você já está familiarizado com esta nova realidade. As experiências de Corey Gooding são tão bizarras que a maioria das pessoas que se identificam como céticos não conseguiriam acompanhar-nos mais do que 10% do caminho.
Se tanto. No entanto, as informações de Corey Gold são validadas por muitas outras fontes de alto nível que me informaram ao longo de 20 anos. A verdade é extremamente surpreendente e complexa. As informações também se encaixam de forma maravilhosa com o material da série de livros, A Lei do que é cientificamente validado em 3 diferentes livros publicados com mais de 2.200 referências no total. A Cabala tomou agora a atitude incrivelmente descarada de criar uma lista negra com 200 sites altamente populares, incluindo o canal Gaia, nosso portal principal para episódios do Revelações Cósmicas. Eles estão a usar o Google, o Facebook, Apple, Snapchat e outros recursos para impedir que você seja capaz de encontrar esses sites, mesmo se os seus amigos queiram que você os veja. O YouTube começou a restringir agressivamente todas as pessoas que postaram vídeos sobre este escândalo, o Pizzagate, incluindo todos os 3 mencionados na primeira parte, David Seaman, Reality Calls e o vídeo de Alex Jones. Este é o trabalho de uma ditadura fascista do terceiro mundo, dificilmente o que esperaríamos numa democracia. Se isso realmente foi apenas um grande mal-entendido, por que é que eles estão a ser tão agressivos? Por que bloquear o canal Gaia TV? Por que é que o canal Gaia foi incluído na lista negra de 200 sites proibidos pela Cabala se o Revelações Cósmicas é apenas uma grande piada? Como é que nós acabamos ameaçando os meios de comunicação da elite, o suficiente para que eles literalmente não queiram que você tenha alguma hipótese de o encontrar, mesmo se os seus amigos lhe enviaram o link pelo Facebook ou Gmail? Da perspectiva do mundo em que estamos a trabalhar, a resposta é simples. O tráfico de crianças e cozinhar espíritos, Spirit Cooking, que é um termo para os rituais satânicos mencionados em alguns dos e-mails Podesta. Nos mais altos níveis políticos ainda é apenas o começo. Todo o assunto dos OVNIs, civilizações antigas, tecnologia avançada e extraterrestres foi estritamente controlado por esta cabala muito negativa. Muita desta informação confidencial é incrivelmente positiva e animadora, incluindo a ideia de uma iminente e massiva evolução humana a que muitos se referem como ascensão. A Cabala é o dragão proverbial que guarda a pilha enorme de ouro e o tesouro, assim como um ser virgem e lindo. Se este grupo não restringisse o nosso acesso à informação, estaríamos a viver num mundo muito mais interessante agora, com tecnologia muito mais avançada. Corey Gold está a dizer a verdade. Ao trabalhar com o Corey, uma média de 1 em cada 6 semanas nos últimos 2 anos, tenho visto amplas provas de que ele está a dizer a verdade, tal como ele a viu e viveu. Temos sofrido ameaças de morte, traições, dificuldades financeiras e abusos incrivelmente tóxicos. Esta viagem não foi nada divertida nem fácil para ele, nem para mim. Esta é uma guerra espiritual, não apenas física. A Cabala está a mexer com forças muito reais que são extremamente negativas e podem influenciar aqueles que nos rodeiam. É muito fácil cometer erros e autorizar ataques a virem na sua direção desde essas mesmas forças. Eles surgem principalmente através das interferências de outros. Isso tem sido extremamente difícil e desgastante, mas tudo parece bastante mundano no sentido literal do termo. O Corey teve experiências físicas bastante horríveis que a maioria consideraria de paranormais, incluindo ser sequestrado por vários grupos humanos ou extraterrestres. A única maneira de nos protegermos é tentarmos ter a atitude mais positiva e amorosa possível. Nada mais é suficiente. Exige disciplina em todos os momentos. 5 categorias de grupo diferentes, todos a solicitarem assistência. Temos também 5 categorias principais de grupos que agora estão fornecendo-nos informações e a solicitarem a nossa assistência. Vamos aprender mais sobre cada um deles à medida que esta atualização prossegue. Cada um desses grupos está a lutar o mais arduamente que pode para transformar o nosso planeta, e sofreram terríveis baixas ao longo do caminho. 1. A Aliança da Terra. Este é o grupo sobre o qual o Dr. Piekzenik afirmou que representava, na primeira parte. É composto de lutadores corajosos de todas as 15 agências de inteligência dos Estados Unidos e muitas facções internacionais.
2. Os PIS, CMI, siglas de Programas Espaciais Secretos do Complexo Militar Industrial. Estas são uma série de facções que acreditavam estar no topo da pirâmide, até muito recentemente. Eles estão prestes a ser revelados publicamente. 3. A Aliança do PIS. Este é um grupo dissidente dentro de um PIS, que é muito mais avançado do que a versão do CMI. O PIS é controlado pela Cabala, mas a Aliança do PIS definitivamente não é. 4. A Aliança da Terra Interior. Existem várias civilizações extraterrestres humanas diferentes, vivendo em enormes cavernas sob a superfície da Terra. Cada gênero racial que vemos na Terra está representado nestes grupos. 5. A Aliança das Esferas. Este é um grupo de extraterrestres super avançados que foram chamados de Os Guardiões, e gerem os assuntos espirituais e físicos de sistemas solares inteiros. Não é fácil ter pedidos consistentemente a chegarem-nos de todos os 5 desses diferentes grupos, com a mensagem a ser sempre de que cada nova tranche de informações é extremamente urgente para divulgar. Continuamos a ser atingidos por obstáculos e desafios ao tentar navegar e atender a essas expectativas. Apesar dos lapsos periódicos em ambos, nos nossos níveis de produtividade, o Revelações Cósmicas continua a sair com um novo episódio semanalmente, sem interrupções. Estamos agora sob ataque direto da Cabala, à medida que eles tentam limpar totalmente o nosso registro através de uma lista negra da internet. Gaia Logo. A Estação Gaia tem vários programas semanais, com mais a caminho, bem como mais de 7.000 vídeos únicos e inspiradores que divulgam a verdade. Para assistir, a velocidade e as funcionalidades do site Gaia melhoraram consideravelmente. Se você já pensou em subscrever o canal por $10 por mês, precisamos disso agora. Obrigado. O plano de salvação final da Cabala. O que estamos a ouvir de vários delatores agora é que a Cabala está à beira da derrota total, pela primeira vez em toda a nossa história global. A aliança tornou-se cada vez mais poderosa à medida que mais e mais pessoas se voltam contra a Cabala. A Cabala sabe que está a ficar-se tempo e, agora, eles terminaram em grande parte as negociações sobre como se irão render. Ao mesmo tempo, a Cabala sabe de muita podridão da Aliança de Terra que esta não quer que se torne do conhecimento público. Portanto, transformou-se em algo onde vamos obter, mas de forma incompleta, a verdade. Isto é o que temos chamado de divulgação parcial. Nós somos contra isso e continuaremos a lutar pela divulgação integral, que será muito melhor para todos. Centenas de milhares, se não milhões de pessoas estão cientes do que temos divulgado, e ninguém se apavorou com nada disso. A desculpa de que você não pode lidar com a verdade é um absurdo. A aliança dos PIS, da Terra Interior e das Esferas estão a pressionar pela divulgação integral também, a que eles chamaram de realidade temporal ideal para o nosso futuro. Com o que aqui a divulgação parcial se parece? O plano de divulgação parcial inclui alguma admissão de delito, uma acusação e punição de pessoas de nível intermédio, e um reajuste financeiro benéfico a nível global. O aspecto cósmico do plano parece envolver 3 revelações-chave, talvez em diferentes estágios. 1. Uma divulgação pública formal dos PIS, CMI. Eles têm 2 grandes plataformas orbitais camufladas, naves triangulares negras e a capacidade de viajar por todo o nosso sistema solar. 2. A revelação de antigas ruínas de alta tecnologia na Antártida que foram recentemente escavadas. Isso irá provar que a Atlântida era muito real, e muito mais avançada do que pensávamos. 3. A revelação de ruínas extremamente antigas, com mais de 8 bilhões de anos, dentro da Terra e por todo o nosso sistema solar, muitas vezes feitas de uma liga de alumínio cristalino transparente. Embora isso pareça apelativo e seria um grande salto em frente, isso ainda seria apenas uma divulgação parcial que deixaria lacunas na nossa compreensão. Outro plano potencial que está na categoria opcional envolve a possível revelação de um único grupo extraterrestre conhecido como os Brancos Altos, Tauites.
Este é o grupo com o qual Charles Hall e outros se encontraram. A Cabala pode tentar apresentar-nos a este grupo, explicar-nos que eles têm andado por aí já desde há muito tempo, e esperar que eles possam levar-nos a seguir uma nova religião mística oferecida por esses seres. Isso definitivamente não seria do melhor interesse da humanidade. A queda acelerada das hierarquias de alto nível das redes de tráfico de seres humanos está a fazer emergir esta questão no nosso futuro imediato. A Cabala ficou sem tempo, e eles sabem disso. Durante muitos anos eles planearam usar uma revelação parcial para distrair e inspirar o público caso a natureza plena dos seus crimes fosse tornada conhecida. Os detalhes têm todos sido revelados, grande parte da história e da pesquisa científica para apoiar estes dados, bem como a versão da divulgação integral, foi descrita no meu novo livro, Os Mistérios da Ascensão, no esforço para ajudar os grupos da Aliança. O cenário de divulgação parcial pode não incluir a revelação de quaisquer grupos extraterrestres ativos a operar em torno de nós hoje. A orientação dos PIS, CMI, será de que, para além dos visitantes antigos, ou talvez um ocasional cinzento, grey, ou branco alto, Tawhid, estamos sozinhos. Os 2 primeiros episódios da recém-lançada série dos X-Files, o Arquivo X, foram uma verdadeira revelação dos planos para a divulgação parcial dos PIS, CMI, e de todo o seu sistema de crenças. Os PIS, CMI, não têm a tecnologia para viajar para fora do nosso sistema solar, e por isso ainda podem ser mantidos numa caixa fechada, apenas numa versão ligeiramente maior. Os PIS têm muito mais tecnologia que poderia ajudar a curar o nosso planeta. A Cabala ainda poderia perseguir secretamente a sua agenda de despovoamento à medida que a revelação parcial se desenrolava ao longo de um período de 50 a 100 anos. A Cabala está à espera de conseguir lavar a sua imagem e apresentarem-se como os bons da fita à medida que o cenário de divulgação parcial se desenrola. É a sua última e única oportunidade de salvar a sua agenda. Sem mais demoras, passo o microfone ao Corey, que continuará nossa história a partir daqui com a minha contribuição como coautor. É bem empregue o seu tempo para aprender sobre o que está acontecendo. O Programa Espacial Secreto, por Corey Goldin, com David Wilcock. Até agora você provavelmente está ciente de que eu, Corey Goldin, sou um veterano de 20 anos de um programa espacial secreto, PIS, que tem tecnologia muito superior a tudo que vemos no mundo aberto. David Wilcock tinha vindo a reunir uma variedade de testemunhos de delatores ao longo de quase 20 anos, quando eu comecei a revelar tudo o que eu sabia para ele em outubro de 2014. Ele foi capaz de validar meu testemunho por ter ouvido muitas das mesmas coisas de outros delatores de alto nível, ao nível cósmico e altamente secreto e acima. A maioria destes depoimentos de informadores estava completamente fora do registro público e não apareceu em qualquer site online, nem em qualquer suposta ficção no domínio público. Existiam tantos pontos de correlação que deixamos de os contar após identificarmos cerca de 60 diferentes exemplos altamente específicos. O conhecimento de David sobre as informações hiperclassificadas também me convenceu de que ele estava em contato com pessoas que tinham vivido no mesmo mundo que eu. Ele ganhou esses contactos por ser um estudioso altamente público dos OVNIs e da ciência alternativa que tinha provado, ao longo de muitos anos, que ele era uma pessoa em quem se poderia confiar em termos de confidencialidade. É difícil de imaginar. O nível de sigilo envolvido é tão alto que é difícil para a maioria das pessoas até sequer começar a imaginar o mundo do PIS. Uma experiência dentro de uma verdadeira base do PIS, na Terra ou em qualquer outro lugar do nosso sistema solar, pareceria muito semelhante a uma cena do filme Men in Black, Os Homens de Preto, ou Os Guardiões da Galáxia. Um número cada vez maior de filmes, séries de televisão e videojogos, aparentemente ficcionais, estão a preparar-nos para uma eventual divulgação. Alguns grupos na Terra têm consciência de que não estamos sozinhos, e que permanecemos em contato ativo com extraterrestres há milhares de anos. Mas se envolveram quando os alemães desenvolveram a tecnologia do disco voador,
com auxílio de extraterrestres, nos anos 30. Desde então, desenvolveu-se uma civilização separatista amplamente interligada, quase completamente sem conhecimento do público. William Tompkins validou independentemente. William Tompkins não sabia de mim, nem de quaisquer dos meus testemunhos, quando escreveu o livro, escolhido por extraterrestres, Selected Extraterrestrials. A nossa história tem sido estritamente veiculada pela internet, e Tompkins é um veterano de 94 anos que não está online. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele recolheu informações de 29 espiões diferentes dos Estados Unidos, embutidos no PIS alemão da época. Existem muitos pontos surpreendentes de correlação entre o que nós dois afirmamos, mais uma vez muito além de qualquer hipótese de acaso. As entrevistas com Tompkins foram feitas pela Estação Gaia, antes que ele soubesse qualquer coisa sobre o meu testemunho, mas tudo se alinha maravilhosamente. Existem vários episódios em que comparamos essas bases de conhecimento, e os resultados são muito surpreendentes. O contato foi reativado. Eu tinha estado essencialmente fora do circuito do PIS desde o final dos anos 1980, com exceção de uma série de encontros com eles na década de 1990 e início de 2000, que foram todas missões muito breves. Muito para minha surpresa, e fui trazido de volta a este mundo aproximadamente 4 meses depois que David e eu começamos a comparar notas. Fui levado para uma base na Lua, que já conhecia, intitulada o Comando de Operações Lunares, ou sigla, COL. Por essa altura David já havia reunido a maior parte do meu testemunho e tinha minuciosamente informado a direção da Gaia sobre a história. Fiquei bastante surpreso ao descobrir que uma aliança se tinha formado no interior do PIS, e que queria partilhar a sua tecnologia notável com a população em geral da Terra. Esta aliança surgiu parcialmente da facção do PIS, em que trabalhei, conhecida como Ala Solar, Solar Warden. Existia um total de 5 diferentes PIS, e a Ala Solar é composta por membros de todos esses 5. O nome de código Ala Solar também foi descoberto pelo hacker Gary McKinnon, e foi validado de forma independente por William Tompkins, embaixador da Aliança das Esferas. O PIS já está envolvido com uma comunidade diversificada de mais de 900 civilizações diferentes com as quais tem um comércio regular e contínuo, bem como um contato menos frequente com muitas outras. Tornei-me um canal para a Aliança do PIS falar com um grupo de extraterrestres positivos e altamente poderosos que até então permaneciam um mistério. Esses seres chegaram em centenas de esferas gigantescas estacionadas por todo o nosso sistema solar. As esferas vêm vindo desde o final dos anos 90 e permaneceram camufladas desde então. David já estava ciente das esferas desde a primeira vez que elas chegaram, pois muitas vezes eram vistas nos satélites Surro da própria NASA e eram chamadas de cruzadores solares, Sun Cruisers. Nenhum outro grupo extraterrestre tinha algo que fosse sequer aproximado em dimensão e, por isso e naturalmente, era uma fonte de grande interesse. Gonzales era a chave. O homem por dentro que acabou por me trazer de volta a este mundo recebeu o pseudônimo de Tenente Coronel Gonzales, por razões de segurança. Ele tinha tido contato pessoal com os seres das esferas, enquanto estava no PS, quase na mesma época em que eu vivi contatos semelhantes enquanto eu vivia aqui na América. Gonzales não relatou esses encontros à cadeia de comando durante algum tempo. Nem eu contei a ninguém sobre o que eu tinha vivido. No final de fevereiro de 2015, os seres das esferas chamaram pelo meu nome através de Gonzales. Ele não sabia quem eu era, e os seus superiores tinham que me procurar e descobrir onde eu estava. Até que eu ser solicitado pelo nome, os seres das esferas tinham se recusado completamente a interagir com a aliança do PIS, mesmo que a aliança sentisse que eles estavam a tentar fazer algo de positivo pela humanidade. Os extraterrestres negativos procurarão o contato com as elites mais ricas e poderosas da Terra, para promover sua mensagem tirânica, ditatorial e serviço a eles próprios.
Os extraterrestres positivos procurarão contato com aqueles que possam ajudar a partilhar sua mensagem de serviço aos outros. Lançado para o meio. Eu efetivamente fui lançado para o meio de um debate entre a aliança do PIS e os seres das esferas. Para além disso, os seres das esferas queriam que eu servisse como seu embaixador, partilhando a sua perspectiva não apenas com a aliança do PIS, mas com o público em geral na Terra. Eles estão aqui para nos guiarem através de um épico evento evolutivo humano, a que muitos chamaram de ascensão. Foi-me dito que isso envolverá uma libertação massiva de energia do Sol que desencadeará avanços no DNA e na consciência. O novo livro de David Wilcock, Os Mistérios da Ascensão, faz referência a antigas profecias de tal evento em muitas culturas diferentes. As esferas gigantes são uma forma de tecnologia viva, que é usada para ajudar a suavizar esta transição, tanto quanto possível. Sem a ajuda das esferas, tal transição seria provavelmente catastrófica, e em grande parte imprevisível. Os seres aviários azuis das esferas. O principal grupo extraterrestre, com o qual eu interagi, foi o dos seres das aves azuis, uma civilização de humanoides com olhos grandes e penas azuis como pássaros nos seus corpos. Descobrimos desde então que este é o mesmo grupo que se apresentou aos egípcios como deuses humanoides, de aspecto aviário, a quem deram o nome de Ra, e possivelmente também de Toti. Os seus ensinamentos originalmente positivos foram grandemente distorcidos de forma negativa, como foi descrito na série de livros da A Lei do Um. William Henry encontrou antigas representações dos seres das aves azuis, nas culturas egípcias e outras, como relatado no Revelações Cósmicas. Os humanoides com cabeça em forma de pássaro são vistos em gravuras babilônicas e sul-americanas, bem como nas do Egito. Certas passagens da Bíblia descrevem o arcanjo Gabriel como tendo na aparência de pássaro. As culturas nativas americanas também relataram contatos com as tribos dos pássaros, e os japoneses tinham os Tengu, os homens-pássaro das montanhas. Os seres das aves azuis são uma das 5 misteriosas e altamente avançadas espécies extraterrestres, que estão associadas às esferas gigantes. A série de livros, A Lei do Um. Para além disso, os seres das aves azuis confirmaram absolutamente que eles foram os responsáveis pela criação da Lei do Um entre 1980 e 1984. Esta foi uma série de sessões de 106 perguntas e respostas entre um doutorado em física e ufologista, e uma inteligência extraterrestre, que se comunicou telepaticamente, através de Carla Rueckert. David tinha estudado o material da Lei do Um intensamente desde 1996, e tinha escrito já 2 livros que foram best-sellers, do New York Times, sobre essa ciência complexa antes de nós começarmos a falar. Dito isto, o ser das aves azuis, com o qual eu estou em contato, Hal Tiarer, alertou-nos sobre citar a Lei do Um como se fosse uma religião. Não deveríamos incentivar isso, pois de nada as mensagens deveriam ser convertidas como religião. Ele disse que muitas pessoas estão a começar a citá-lo capítulo a capítulo e verso a verso, e a usá-lo como um sistema de crenças, fazendo com que novas informações tenham que ser comparadas com essas, ou serem questionadas e, possivelmente, rejeitadas. Eles deixaram claro que existem algumas distorções da Lei do Um, que tiveram origem nas pessoas da ele Research, que a publicaram. Se formarmos um sistema de crenças fundamentais, ele pode criar uma religião pessoal, que pode estar a prejudicar o indivíduo na sua evolução emocional e espiritual. Em última análise, devemos todos exercer o nosso próprio discernimento, e escolher para nós mesmos o que é a verdade, sem nunca adorar qualquer documento ou fonte em particular. Contatos telepáticos. Também é importante notar que David teve contato telepático com esses mesmos seres, como através de sonhos noturnos, desde 10 de novembro de 1996. Devido às leis cósmicas do livre-arbítrio, David ainda não viveu o mesmo tipo de contatos pessoais que agora estão a suceder comigo.
Ele recebeu um roteiro de etapas, pelas quais teria de passar para chegar a esses contatos, e escrever seu novo livro, O Awakening in Tidreum. Parece ser uma parte fundamental desse processo. Visto eu já ter feito parte do PIS, nos anos 80, não violei o meu livre-arbítrio, ao ser trazido de volta para ele, mais tarde na vida. Este foco quase obsessivo em preservar o livre-arbítrio, é um assunto recorrente em cada sessão da série da Lei do Um. Complexo e multifacetado. Esta história é complexa e multifacetada, muito além de qualquer coisa que eu poderia sonhar em tentar inventar. Isso também não foi algo lucrativo de fazer. Eu teria tido um rendimento significativamente maior se eu tivesse continuado a trabalhar no ramo de tecnologias de informação, em vez de continuar a lutar pela divulgação integral, como eu estou a fazer agora. No decurso deste trabalho como embaixador, eu deparei-me cara a cara com os mais altos níveis de ambos os lados, positivos e negativos, desta batalha. Algumas dessas experiências foram tão profundamente desagradáveis que só posso rir quando as pessoas afirmam que desejariam estar no meu lugar. O arco narrativo completo foi traçado no Revelações Cósmicas, o nosso programa na Estação Gaia, bem como nestas atualizações em Sphere, Being, Alliance.com, no site de David Wilcock, o Divine, Cosmos.com e na página do Facebook, Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta. Vários personagens na história. Também encontrei uma aliança de seres humanos que vivem em enormes cavernas habitáveis no interior da Terra. O meu contacto principal é uma sacerdotisa chamada Carey. Como descrito nas atualizações anteriores, eu também recentemente fui apresentado a um embaixador de um planeta num sistema estelar próximo do nosso, que recentemente derrotou a sua própria tirania negativa imposta por extraterrestres. O nome dele é Embaixador Mika. Eles estão agora a trabalhar, principalmente através de contatos efetuados através de sonhos, para ajudarem-nos a educarmos-nos sobre como conseguir a nossa própria liberdade desses seres malévolos. O Tenente Comandante Gonzalez foi o meu contato original na aliança do PIS, e ele continua a transmitir-me informações neste momento, como veremos a seguir. Originalmente ele apresentou-se como Tenente Coronel da Força Aérea. Esta era sua identidade de fachada, e eu descobri recentemente que ele era realmente um Tenente Comandante da Marinha. Ultimamente eu tenho interagido com o PS, mais terrestre que é administrado pelo Complexo Militar Industrial, CMI. O PIS, CMI, não tem conhecimento do programa espacial maior do qual eu fazia parte, como veremos. Então, agora e sem mais demoras, vamos partir desde onde ficamos na atualização anterior, em SphereBengalliance.com e em episódios anteriores do Revelações Cósmicas. Uma visita do PIS, CMI, mais uma vez, pelas primeiras horas da manhã de quarta-feira, 26 de outubro, eu acordei para descobrir que eu estava a andar no estacionamento por detrás da minha casa. Este tipo de tecnologia de sonambulismo é de utilização recorrente para o grupo do Programa Espacial Secreto do Complexo Militar Industrial que me tem contactado no passado recente. Eu imediatamente vi a mesma nave com um design furtivo e sem asas que tinha visto da última vez. Estava estacionada no mesmo lugar da última vez para onde fui levado. Os mesmos dois aviadores cumprimentaram-me e perguntaram-me se estava fisicamente capaz de subir as escadas. Desde que eu quase tinha caído, quando do meu joelho cedeu, da última vez que eles me contataram, eles pareciam que estavam a ser excessivamente cautelosos. Eu subi as escadas, entrei na nave e fui levado para a sala, que me era familiar onde eu tinha sido interrogado quimicamente antes. Isso naturalmente fez-me ficar extremamente nervoso, por causa dos interrogatórios originais pelos quais eu passei, para dizer o mínimo. Pediram-me que eu me sentasse no mesmo assento e apertaram os cintos. Mais uma vez eu estava desamparado, preso à mesma cadeira na qual eu havia sofrido muito no passado. Logo de seguida eu vi a ignição dos motores e a nave a decolar, e nós saímos dali razoavelmente rápido. Visita de Sigmund, poucos minutos depois.
O militar mais velho que estava no comando entrou na sala. Como ele tem cabelos brancos e uma barbicha branca, decidimos chamá-la de Sigmund, numa homenagem à psicanalista Freud. Sigmund afirmou que estava um pouco perplexo com a informação que tinha recebido do nosso último encontro. Para além do interrogatório reforçado através de produtos químicos e de tecnologia, ele tinha previamente tirado amostras de sangue e de pele e testou-as para oligoelementos, usando métodos muito avançados. Os resultados do laboratório, mais uma vez, confirmaram que eu tinha estado nos locais aproximadamente fora do planeta tal como eu tinha reivindicado. As pessoas do programa espacial do CMI não tinham nenhuma informação que sugerisse que eu realmente já tinha visitado esses locais. Eu nunca fiz parte desse programa. Por essa mesma razão, Sigmund claramente não podia acreditar no que estava a ver. Os meus testes provaram, sem qualquer sombra de dúvida, que havia muito mais do programa espacial secreto do que aquilo que ele sabia. Como oficial superior e de alto escalão, isso naturalmente foi um choque para ele. Ele foi levado a acreditar que ele tinha acesso a todos os compartimentos relevantes do mundo classificado. O CMI não é o único. As pessoas do programa espacial CMI foram ensinadas a pensar que o seu programa era o único que existia. Eles acreditam que eles são o topo da pirâmide, os melhores dos melhores, que são o tudo e onde tudo acaba. Uma vez que existe um plano para divulgar a sua existência, agora vamos revelar o máximo possível sobre eles, para que você possa ter uma ideia do que eles fazem e aquilo que não sabem. Eles estão cientes da existência dos grupos da Cabala Luciferiana, que praticam magia negra muito avançada à escala global. Isso inclui protocolos exigentes de realizarem cerimônias específicas em momentos específicos. Envolve também esconderem-se em campo aberto e dizerem-nos o que estão a fazer de forma simbólica. Eventos como os Grammy Awards, os espectáculos no intervalo do Super Bowl, ou as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos, são usados para transmitir imagens ocultas a milhões de pessoas. Isso, por sua vez, autoriza as forças negativas com as quais eles estão a trabalhar para obterem um maior controle sobre a Terra e aumentar o seu poder mundano, enquanto não se desenvolver uma resistência generalizada. Eles fazem isso através da nossa consciência co-criativa com a sua agenda. O nosso foco coletivo é o poder de raiz da sua magia. As pessoas do CMI muitas vezes acreditam que eles estão literalmente envolvidos numa guerra bíblica contra um mal antigo que tomou o controle de grande parte da Terra. Tecnologia avançada, desde a nossa perspectiva mundial. O PIS, CMI, tem pelo menos 2 grandes estações espaciais na órbita terrestre, bem como um número de satélites tripulados. Eles são aproximadamente circulares na sua forma e são grandes estações espaciais com instalações suficientes para muitas pessoas trabalharem em vários laboratórios e assim por diante. É também relatado que eles possuem porta-aviões flutuantes, que se parecem exatamente com o que vimos em Os Vingadores e no Capitão América e Soldado Invernal. Eles têm naves que podem viajar ao redor do nosso sistema solar, bem como outros tipos de naves furtivas. Esta tecnologia faz com que eles sintam que se alguma coisa estiver a acontecer no nosso sistema solar, eles seriam capazes de ver. Quando eles veem as naves de outros programas, ou de qualquer uma de outras civilizações extraterrestres, é-lhes dito que são nossas. Eles são informados de que eles não têm necessidade de saber sobre esse programa específico e que não devem falar sobre o seu avistamento com ninguém. É muito compartimentalizado. A Cabala é um grupo muito inteligente. Eles construíram o PIS, CMI, desde o início, para serem revelados a algum momento, como um engodo protetor, para ocultar o PS, de nível mais profundo. Se alguém nas hierarquias do PIS, CMI, fez avanços tecnológicos ou informacionais indesejáveis, eles seriam removidos silenciosamente, assim como ocorre aqui com o nosso próprio nível de encobrimento. Portanto, ninguém no PIS, CMI, vai descobrir com sucesso portais que os levarão para fora do nosso sistema solar, como um dos muitos exemplos.
Certas zonas são interditas para eles como zonas de exclusão aérea, para que não vejam as civilizações extraterrestres avançadas que já existem no nosso sistema solar. Se alguém vê alguma coisa que não deveria ver, e a ideia de que uma das nossas não pega, elas muito provavelmente desaparecerão, ou serão reencaminhadas para outras funções. A Cabala sabia que se as pessoas nos PIS, CMI, acreditassem verdadeiramente que o que lhes estava a ser dito era a verdade completa e integral, nenhuma delas poderia ameaçar o cenário de divulgação parcial. Poderiam avançar e lutar vigorosamente contra qualquer visão alternativa porque acreditavam no seu coração e alma que lhes tinha sido dito a verdade completa e integral. Isso é exatamente o que estava acontecendo com o Sigmund, o comandante oficial do CMI, que me interrogou, como vamos ver de seguida. Eles acreditam que estamos sozinhos. Ao PIS, CMI, é dito que não podemos viajar para fora do nosso sistema solar. Isto é devido às condições gravitacionais e energéticas na fronteira da nossa heliosfera, e que qualquer fuga é impossível com a sua tecnologia atual. A NASA já revelou anomalias gravitacionais com as nossas sondas espaciais Pioneer, à medida que viajam mais perto do limite do nosso sistema solar, preparando o cenário para esse anúncio. Os membros do CMI também são informados de que não há necessidade de irmos a qualquer outro lugar, já que já estamos rodeados por um tesouro de riquezas para além dos nossos sonhos mais loucos. Há muitas impressionantes ruínas pré-históricas inteligentes para explorar aqui, daquilo a que eles chamam a civilização dos antigos construtores. A mais antiga dessas ruínas data de há mais de 8 bilhões de anos. A maioria dos seus membros acreditam que qualquer extraterrestres há muito tempo vieram e foram embora do sistema solar. A única exceção são os viajantes do tempo do próprio futuro da Terra, que voltaram e nos visitaram. Níveis diferentes de conhecimento, dependendo do grupo. O PIS, CMI, é composto por diferentes grupos militares e da comunidade de inteligência que tem diferentes níveis de conhecimento sobre os extraterrestres. Alguns pensam que existem apenas 4 ou 5 grupos que nos visitam. Alguns não acreditam que algum tenha estado aqui ao longo de milhares de anos. As hierarquias de topo de cada grupo têm conhecimentos básicos acerca de 50 ou mais grupos de extraterrestres que nos visitaram. Este conhecimento remonta à década de 60 e era informação padrão nos briefings, para a NATO, e para o Departamento de Defesa, e outros. É muito mais complicado do que pode ser resumido em um parágrafo ou 2. A narrativa de nível intermédio. As hierarquias intermédias. Foi dito que alguns seres humanos têm viajado no tempo até aqui desde o nosso próprio futuro, e que são semelhantes aos greys, cinzentos. Isto aconteceu por causa das mudanças evolutivas, por terem vivido no subsolo ao longo de milhares de anos. Uma das narrativas da divulgação parcial foi projetada para se concentrar nesta ideia, a saber, que todos os extraterrestres de aparência humana e de aparência cinzenta vêm do nosso futuro. Os superiores geralmente sabem sobre uma mão cheia de civilizações extraterrestres que estão aqui agora, mas a eles é dito para guardarem silêncio sobre isso. Alguns grupos de PS do CMI acreditam que todos nós somos descendentes de linhagens de sangue, em diferentes graus, de refugiados extraterrestres pré-atlantes que eles apelidam de pré-adamitas, como falaremos de seguida. Esta é também uma característica-chave dos sistemas de crenças dos vários grupos da Cabala, nos níveis mais elevados. Os grupos da Cabala acreditam que eles têm significativamente mais sangue pré-adamita do que os restantes de nós, e criaram linhagens reais e castas governantes de elite em resultado disso. Alterações energéticas no nosso sistema solar. Como David Wilcock revelou nos Mistérios da Ascensão, um dos seus informadores trabalhou com o PS do CMI, e foi completamente formatado na sua perspectiva, tal como estamos a explicar aqui. As pessoas do PS, CMI, também estão conscientes de que uma mudança energética está a ocorrer no nosso sistema solar. Eles esperam que isso dê origem a uma descarga massiva do Sol no nosso futuro próximo.
O filme clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi planejado para preparar o caminho para a eventual divulgação do programa PIS-CMI, se um avistamento suficientemente massivo ou um despejo de dados bem divulgado por parte de um delator ganhasse fulgor nos meios de comunicação convencionais. O PIS-CMI poderia ser revelado muitos anos antes. Os filmes 2001, Uma Odisseia no Espaço, e 2010, O Ano do Contato, instalaram todas as peças-chave de informação que seriam ditas, ao longo do tempo, no rescaldo da eventual divulgação. Se você tentar explicar ao PIS-CMI que um programa espacial muito mais avançado está a operar em torno deles, é semelhante a blasfemar uma religião principal em frente dos seus seguidores devotados. Priadamitas no gelo. Agora vamos voltar para nossa cena, onde eu estou agora na nave do PIS-CMI, ouvindo o que Sigmund estava a dizer-me. Sigmund revelou que tinha estado em várias instalações militares classificadas na Antártida. Ele tinha passado algum tempo na própria área onde os Anshar, grupo da Terra Interior, me levaram num voo de reconhecimento. Ele declarou que uma série de cidades extremamente antigas haviam sido descobertas, e que tinham congelado rapidamente sob a camada de gelo. Ele confirmou que existiam também muitos animais e pré-adamites preservados no gelo. Ele descreveu os pré-adamitas como seres com crânios alongados, com corpos estranhamente proporcionados e que, obviamente, não foram concebidos para a gravidade e pressão atmosférica da Terra. Quando combinamos isso com o que Gonzalez me disse anteriormente, e a pesquisa acadêmica que David compilou nos Mistérios da Ascensão, parece que alguns desses grupos eram gigantes para os nossos padrões. Outros grupos híbridos podem ter sido criados para terem alturas mais convencionais e, ou, se tornarem mais adaptados à gravidade da Terra ao longo do tempo, tornando-se mais baixos. A história dos pré-adamitas, de acordo com a Sigmund, esse grupo pré-adamita tinha aparentemente chegado aqui de outro planeta no nosso sistema solar, que não era mais hospitaleiro para eles. Eles chegaram aqui há cerca de 55.000 a 65.000 anos e começaram a criar híbridos entre a sua espécie e a população humana em desenvolvimento. Isso encaixa-se perfeitamente com o que Gonzalez e outros já haviam revelado, e que por sua vez se tornou a narrativa central da segunda metade dos Mistérios da Ascensão de David. O que agora vemos como a Antártida foi a aparentemente mítica ilha perdida de Atlântida. O mapa de Boache de 1754 descreve a topografia subglacial exata da Antártica. Ninguém nos tempos modernos tinha visto o continente até 1820. Os informadores dizem-nos que o Boache, Orontaels Finaels, e outros mapas foram copiados de pergaminhos antigos na Biblioteca do Vaticano. A Terra deslocou-se no seu eixo de rotação, talvez devido a uma guerra nuclear, e a água que inundou o continente rapidamente formou uma camada de gelo gigantesca. Sigmund afirmou que os sobreviventes híbridos dessa catástrofe, que estavam a viver em outros continentes na época da grande inundação, perderam completamente o acesso às suas cidades antigas durante mais de 10.000 anos. Esses seres então começaram a reproduzir-se com as populações humanas nas regiões em que estavam a viver no momento do desastre. Uma grande facção pré-adamita ficou circunscrita às Américas, enquanto a outra sobreviveu na Europa e na Ásia. Tompkins, Aldrin, Dracos e Antártica. Os 29 espiões alemães infiltrados, que Tompkins entrevistou durante a Segunda Guerra Mundial, confirmaram que os nazis estavam a trabalhar com uma raça reptiliana violenta e agressiva. Este grupo é humanoide, mas com características reptilianas. Foram chamados de saurianos ou draconianos, e são o maior problema para todos nesta nossa região da galáxia. Surpreendentemente, os draconianos têm uma base central de operações no nosso sistema solar, incluindo enormes instalações sob o gelo na Antártida. Estes são somente exemplos hipotéticos. Não conhecemos ninguém que tenha visto o interior dessas bases. Isso faz com que o mais recente suposto tweet do Buzz Aldrin, astronauta americano, seja extremamente interessante. Sabemos agora que este tweet
Foi desinformação, mas os conteúdos ainda assim são importantes de analisar. Podemos provar que ele tinha acabado de visitar a Antártida, enquanto usava uma camisa com um desenho estampado que incentivava-nos a chegar a Marte o mais rapidamente possível. Ouvimos dizer que ele esteve lá para visitar as ruínas pré-adamitas, que estão agora à beira de nos serem divulgadas, como parte deste plano de transição. Aldrin adoeceu e teve que ser repatriado para casa. O tweet começa com ele supostamente a tweetar uma foto de uma legada pirâmide na Antártica, usando as palavras: "Estamos todos em perigo." É o próprio mal. Se isso realmente tivesse sido real e não outro embuste da internet, sugeria fortemente que ele foi informado sobre a existência dos draconianos, talvez de forma informal, e isso quase lhe provocou um ataque cardíaco. A escavação foi finalmente autorizada. Os meus contatos na aliança do PIS revelaram que os draconianos finalmente permitiram que os EO escavassem novos locais arqueológicos pré-adamitas sob o gelo antártico. Eles também concederam permissão para o pequeno número de sobreviventes pré-adamites acederem a essas áreas mais uma vez. Essas pessoas pré-adamitas parecem se falam como nós, exceto nos crânios alongados que eles devem manter escondidos quando estão em público. Davi perguntou-me quantas dessas pessoas ainda vivem na Terra. Eu não tenho qualquer informação clara sobre esses números, mas é provável que sejam milhares, se não mais. A quantidade de tecnologia antiga e informação que foi encontrada preservada em grandes bibliotecas sob o gelo da Antártida é surpreendente. Ele finalmente ficou convencido. Eu estava a ouvir Sigmund a contar-me a sua versão da história e a observar o seu rosto enquanto ele partilhava as informações. Ele reparou que eu estava olhando e me questionando, por que ele estaria compartilhando isso comigo. Isso o fez romper com o tópico que estava a abordar. Ele então afirmou que os dados que eles recolheram de mim, da última vez que nos encontramos, tinham a telemetria que eu tinha retido subconscientemente do voo de reconhecimento sob o gelo. Isso finalmente o convenceu de que pelo menos parte do que eu estava a dizer era verdade. David pediu-me esclarecimentos quando escrevi isso pela primeira vez. Especificamente, eu tinha testemunhado informações apresentadas nas telas de visionamento exibidas no vai-vem do Zanchar, em que eu estava a viajar. Sob interrogatório, eu pude recordar a telemetria específica visível nas telas que provou ser extremamente exata, o bastante para satisfazer os padrões de qualidade de Sigmund. Mais uma ronda, Sigmund então afirmou que iria alterar o meu estado de consciência novamente, para ser capaz de cavar mais fundo nas minhas experiências e ver o que mais ele poderia extrair. Eu disse a ele que preferiria que ele não o fizesse. Eu ficaria feliz em responder a qualquer pergunta que ele tivesse. Ele me ignorou e caminhou, até pegar um pequeno dispositivo que tinha uma aparência cuneiforme metálica na ponta, e que parecia algum tipo de antena. Ele então ligou o dispositivo. Eu ouvi o mesmo ruído agudo que eu tinha ouvido da última vez. Eu perdi a consciência, como se isso se tivesse tornado a norma sempre que esta tecnologia é usada. Qualquer conversa que eu tenha tido com o Sigmund, sob a influência desta tecnologia, não está disponível para mim depois de terminada essa influência. Deixando uma nave e entrando em outra, a coisa seguinte da qual eu sou capaz de me lembrar, foi de descer de volta as escadas da embarcação, com ambos os aviadores a ajudarem-me a descer as estreitas escadas para o estacionamento. Voltei para casa e entrei na minha sala. Um orbe azul zigue-zagueou, como se estivesse à minha espera. Este é um fenômeno que tem sido recorrente desde que tudo isso começou em fevereiro de 2015. É o sistema de transporte utilizado pelos seres das aves azuis. Muitas pessoas estão a começar a ver orbes azuis ou roxos, tal como me tinham dito que iria suceder. Esta é uma parte fundamental do nosso processo de despertar em massa. Eu indiquei que eu estava pronto para ser transportado, e fui levado de volta para a mesma nave-mãe da civilização separatista maia, onde eu tinha estado antes. Outra reunião com os maias. O grupo separatista maia começou na Mesoamérica e, graças a um contacto extraterrestre bem-sucedido, eles conseguiram migrar para fora do planeta. Desde então,
Eles tornaram-se suficientemente avançados para desenvolver uma tecnologia única que parece ser baseada no uso de pedras e da consciência. Eles agem como um grupo de cura que forneceu tratamento a Gonzales e muitos outros sobreviventes do escravagismo e tortura dos PS. Haviam agora 6 maias na sala. 3 deles eram do sexo feminino. Eu só tinha visto uma fêmea numa ocasião anterior, com alguma proximidade. Gonzales estava de pé ao lado do console de pedra flutuante, olhando para ele, enquanto Maia estava a operar os comandos. Ele dirigiu a sua atenção para mim e cumprimentou-me. Ele caminhou para cima e analisou-me com a mesma esfera de pedra preta que ele segurou na palma da sua mão da última vez. Ele sorriu e, ao levantá-la, ele afirmou: por favor, foque a sua intenção na bola mágica 8. Ele então analisou a minha cabeça novamente enquanto eu tentava focar-me na esfera de pedra preta como ele pediu. Uma vez que ele terminou o varrimento, ele virou-se e caminhou até o console flutuante e de alguma forma colocou a esfera de pedra ao lado da mesma. Ele então olhou para os maias. Eles foram então para a sala ao lado, onde estava outro console de pedra e deram-nos privacidade. Plantando a semente da informação no PS, CMI, Gonzales declarou que estava arrependido de não ter podido partilhar comigo alguns dos detalhes sobre o motivo pelo qual eu estava a ser raptado e interrogado até agora. Ele afirmou que isso fazia parte de uma operação de informação para as fileiras deste PS, CMI. Muitos deles estão desiludidos e a questionarem-se se estariam verdadeiramente no topo da pirâmide da informação como eles tinham sido levados a acreditar. Ele afirmou que se essa informação chegasse às pessoas certas dentro do PIS, do CMI, isso poderia dificultar os planos mais amplos de levarem a cabo a divulgação parcial do seu programa. Esses indivíduos agora sentiam que havia muito mais a acontecer nos programas do que tinham sido levados a crer. Gonzales comunicou ainda que eu tinha que estar inconsciente desta operação para que os interrogadores não percepcionassem que esta informação lhes estaria a ser transmitida intencionalmente. Eu tinha partido de um pressuposto semelhante para justificar eu ter sido mantido às escuras sobre o que estava a acontecer comigo, e porque é que tudo isso tinha sido permitido ocorrer pela aliança do PIS e pela aliança das esferas. Mas sobre os Priadamitas e a Antártida, Gonzales e eu conversamos sobre a conversa que eu tinha tido a bordo da nave PS, CMI, relativamente aos Priadamitas. Gonzales confirmou que ele tinha recebido as mesmas informações de alguns dos seus contactos na aliança do PS. Os mesmos dados também apareceram na telemetria do voo de reconhecimento que os Anshar tinham partilhado com ele. Tecnologia avançada nas ruínas antigas. Gonzales mudou de tópico. Ele afirmou que os agentes por procuração da Cabala descobriram peças de tecnologias antigas escondidas em cápsulas de tempo em muitas das antigas ruínas sumérias. Esses agentes por procuração arrasaram completamente essas ruínas antigas à procura dessas cápsulas de tempo. Esses grupos não só encontraram várias peças de tecnologia dentro das paredes dessas ruínas, como eles também localizaram alguns novos locais enterrados por baixo deles que eram muito mais antigos. Ele afirmou que esses artefactos estavam a ser armazenados em Mosul, no Iraque, neste momento. Ele afirmou que uma das razões pela qual uma batalha tão vigorosa está ocorrendo em Mosul neste momento é porque vários grupos estão a lutar para recuperar esses artefactos. Depois desses locais históricos serem destruídos, a Aliança enviou operacionais para outros locais semelhantes por todo o planeta para fazer varrimentos com sonar e tentar localizar mais. Ele afirmou que eles estavam a fazer isso durante a noite, e estavam a usar tecnologias muito avançadas para tentarem detectar outras anomalias em torno desses locais antigos. Os Priadamitas querem o controle. De acordo com Gonzales, as tecnologias antigas que foram descobertas no Iraque tinham pertencido a este grupo pré-adamita. Este grupo quer o retorno destes artefatos técnicos imediatamente, considerando-os como sua propriedade privada e pessoal. No entanto, certas facções que estão agora na posse deles não vão devolvê-los. Estes são os grupos humanos que a Cabal enviou em nome dos sobreviventes pré-adamitas.
Eles adquiriram o equivalente cósmico da luxúria do ouro quando viram o tesouro. O que complica ainda mais as coisas é que existem duas diferentes linhagens de sangue real entre esses pré-adamitas. Estes dois grupos estão num tipo de competição sobre o controle dos sistemas religiosos, financeiros e políticos de vários países. Como eu disse antes, as pessoas que a quem chamamos de pré-adamites têm características psicopáticas pela nossa definição normal do termo. Os chapéus alongados de mitra que todos usam no Vaticano são uma das formas pelas quais eles conseguiram esconder-se enquanto ainda operavam entre nós. O enfraquecimento da coligação da Cabala. Gonzalez afirmou que esta disputa sobre as ruínas pré-adamitas significava que havia um óbvio enfraquecimento da coligação da Cabala. Essa divisão nas fileiras desses sindicatos globais estava a ser explorada pela Aliança. Parece que muitos desses grupos da Cabala agora veem que sua organização está prestes a ser totalmente exposta e levada à justiça. As revelações que David mencionou na primeira parte não aconteceram por acaso. Eles são o resultado direto do trabalho árduo da Aliança através de organizações como o Wikileaks. Parece que muitas dessas pessoas estão a posicionar-se para cooperar com a Aliança durante a fase de acusação. Isso, é claro, é uma coisa muito útil. David e eu temos consistentemente enfatizado que os denunciantes devem ser vistos como heróis. É muito importante que não retornemos à mentalidade de caça às bruxas. Questões relativas à memória. No console de pedra, atrás dele, começaram a piscar símbolos em várias cores de luz. Ele voltou a sua atenção para o painel de controle como eu reparei nos dois maias a entrarem no quarto. Todos eles caminharam até o console de pedra flutuante e observaram os símbolos a surgirem numa sequência óbvia. Ele olhou para mim e perguntou-me se eu ainda estava a ter problemas com a minha memória. Afirmei que na realidade eu tinha notado dificuldade em lembrar-me de coisas como as datas de nascimento dos meus filhos e outras. A sua testa enrugou um pouco. Ele disse que queria consultar os maias para ver que tipo de ajuda eles poderiam oferecer. Ele então sorriu para mim quando um orbe azul entrou na sala e passou diretamente à frente do meu peito. Ele continuou a sorrir enquanto se despedia. Fui levado para a minha sala de estar onde eu, de novo, me deitei no sofá e adormeci. Outro encontro com os banidos. Nos 2 dias seguintes, eu estava a tentar entender o que tinha acontecido. Eu tentei meditar sobre as experiências para ver se eu poderia lembrar-me do que tinha acontecido quando eu estava a ser interrogado. No sábado seguinte, no entanto, eu fui completamente distraído por outro encontro com a mulher banida que tinha implantado entidades anexas em mim meses antes. Esta tinha sido uma experiência altamente desagradável onde eu acordei com ela num quarto de hotel onde eu estava com a minha família. Todos estavam a dormir quando isso aconteceu. Ela apareceu completamente sem ser convidada. Assim que ela percebeu que eu estava ciente do que estava a acontecer, ela foi capaz de me fazer ficar inconsciente de novo. Eu ainda estava a recuperar-me da remoção das entidades anexas por Carey algumas semanas antes. Durante esse período Carey tinha me contatado algumas vezes para me informar que a minha vibração estava desalinhada e que eles estavam a ter dificuldades em contatar-me. Muito disso tinha a ver com a remoção das entidades anexas, mas uma parte tinha a ver com alguns problemas de raiva que eu tinha com o indivíduo com quem eu estava a trabalhar. Eu ainda estava a carregar um pouco de trauma e ressentimento do meu encontro anterior com a banida, e com o número de semanas que demoraram até Carey me dizer que eu tinha essas entidades anexas. Agora, eu encontrei-me cara a cara com esta mesma mulher do grupo banido. Eu tinha acordado muito cedo para fazer algum trabalho enquanto minha família ainda estava a dormir. Uma intrusa que não era bem-vinda. Eu estava mais uma vez sentado no meu sofá com meu laptop na mesa de café. De repente, senti a eletricidade estática no ar e olhei para a parede onde estava a minha lareira. A parede estava começando a dobrar e a dobrar. Eu me levantei, me afastei da parede, para o outro lado da mesa de café. Na zona onde a parede estava a curvar-se para dentro, a mesma fêmea loura alta da última vez saiu caminhando. Ela era mais alta do que eu pensava que eu me lembrava.
Ela tinha 7 a 10 centímetros a mais do que eu e vestia uma roupa muito reveladora. Ela disse: não tenha medo, eu sou a Marra e não lhe quero fazer mal. Eu simplesmente fiquei boquiaberto em total descrença. Eu estava intrigado e um pouco com medo depois do nosso último encontro. Ela sentiu como eu estava me sentindo e sorriu, como se ela estivesse satisfeita com isso. Ela estreitou os olhos e sorriu ainda mais, e começou a caminhar na minha direção. Eu tinha uma parte do sofá em forma de ilha atrás de mim e a mesa de café à minha frente. Eu estava a pensar numa rota de fuga quando de repente surgiu um flash branco brilhante. Mesmo a tempo, quando meus olhos se ajustaram, eu imediatamente vi Carey e 2 homens do grupo Anchar a aproximarem-se de Marra, que agora tinha um olhar assustado e chocado no seu rosto. Eu olhei ao redor e notei que eu estava numa sala pequena com o teto em forma de cúpula que tinha uma porta que estava encoberta pela luz densa do campo de força. Eu sido transportado através de um portal para uma cidade da terra interior dos Anchar. Os 2 homens Anchar levaram Marra para fora da sala e desceram por um corredor. Eu ainda estava a sentir alguns dos efeitos secundários do medo e ansiedade dos momentos na minha sala de estar com Marra. Carey caminhou rapidamente até mim, colocou a mão no lado do meu rosto e olhou-me nos olhos. Imediatamente comecei a acalmar-me e a minha respiração rápida e batimentos cardíacos diminuíram. Perguntei-lhe por que a banida estava de volta, e qual era a intenção dela. Carey afirmou que as suas intenções não eram honrosas e que eles intervieram por uma boa razão. É de vital importância permanecer positivo e em amor. Carey, em seguida, declarou que eu não seria incomodado por Marra novamente, mas que eu precisava de estar atento à possibilidade de outros virem à procura dela eventualmente. Perguntei o que aconteceria a Marra. Carey declarou que ela será colocada em estase até que os próximos eventos tiverem sido concluídos. Ela então deu-me um abraço e colocou ambas as mãos nos meus ombros. Ela olhou-me nos olhos e disse-me que eu precisava deixar ir a minha raiva relativa a certos indivíduos com os quais eu estou a trabalhar e concentrar-me e trazer a minha vibração de volta ao equilíbrio. Ela mostrou-me aquele seu enorme e contagiante sorriso e depois tocou-me nos meus ombros e disse-me que ela me iria enviar de volta agora. Eu ainda estava um pouco chocado e confuso por causa do encontro com Marra, e tenho certeza que os meus olhos mostraram isso. Reequilibrando meu estado vibratório, depois de outro flash brilhante de luz, eu estava agora ao mesmo lugar em que eu estava antes do transporte. No período de tempo desde a minha última atualização, e até este ponto do relato, eu fui levado perante Haldearer em 3 ocasiões. Cada uma delas teve a ver com o reequilíbrio do meu estado vibratório e o comportamento frustrante e ações de algumas pessoas próximas de mim. Durante esses encontros eu fui capaz de observar a cena cósmica e notei que as gigantescas esferas azuis estavam a ficar notavelmente mais translúcidas. As 9 esferas metálicas estavam aproximadamente nas mesmas posições em que estavam semanas antes. Reunião com a Aliança da Terra. Com isso, estávamos a aproximar-nos da época da eleição presidencial do ZEUA, que foi, de fato, extremamente controversa, como David abordou na primeira parte. Já me disseram há muitos meses que a aliança do PIS apoiava Bernie Sanders ou Donald Trump para vencerem a eleição. Ambos os homens estão cientes da cabala, não fazem parte dela, e querem vê-la removida para o progresso da humanidade. Poucos dias antes da eleição, certos aliados que eu tinha no FBI, DHS e FEMA voltaram a estabelecer contato comigo. Eles estavam muito entusiasmados, pois os seus dados mostravam que Trump podia ganhar. Cyberataques de uma cabala em pânico. Esta fase seguinte de contato com informadores começou alguns dias depois de eu publicar a minha última atualização. Começou com uma série de tentativas de ciberataques aos meus computadores domésticos. 3 dos computadores que eu uso para trabalhar começaram a mostrar alertas de intrusão. Eu desliguei a internet e executei alguns varrimentos de segurança neles por segurança. Descobri que esses grupos da cabal, aparentemente estavam em estado de pânico desde há algumas semanas, visto mais e mais informações sobre o seu envolvimento na pedofilia e redes de escravos sexuais ter começado a vazar.
Eles também estão a colher órgãos das jovens vítimas para os venderem no mercado negro. Estes são apenas alguns dos crimes que estão a ser cometidos. O FBI tem provas suficientes. O FBI vem investigando silenciosamente esses deploráveis crimes já desde há décadas. Os próprios informadores de David confirmaram isso independentemente para ele, tal como ele tornou público e como vimos na primeira parte. Os investigadores da FBI levaram essas provas a vários procuradores gerais no passado, apenas para receberem ordens para fecharem essas investigações. O FBI logo percebeu que mudanças importantes teriam que acontecer antes que eles fossem autorizados a levar essas pessoas à justiça. Quanto mais investigavam, mais nomes proeminentes e poderosos começavam a surgir. Parece que estas redes de escravos sexuais e pedófilos foram associadas a cerca de 1/3 de todos os que trabalham em organizações governamentais nos Estados Unidos e na União Europeia. Determinou-se que qualquer tentativa de os processar seria obstruída. Esta é uma razão-chave pela qual a aliança favoreceu Trump. Esta parece ser uma das razões principais pela qual a maioria do FBI apoiou Donald Trump no processo eleitoral. Eles sabiam que a aliança era a favor de Trump, de se tornar o próximo presidente. O FBI tem conhecimento da aliança já desde há algum tempo. O FBI acreditava que se Trump ganhasse a eleição, eles finalmente teriam a oportunidade de levar essas evidências a um procurador-geral que realmente iria abrir um processo criminal. Esse foi um processo eleitoral tão controverso, que causou uma enorme quantidade de ansiedade às pessoas de ambos os lados dos partidos políticos. Antigos aliados regressam no último minuto. Desde que eu me revelei publicamente, algumas das minhas fontes no FBI, DHS e FEMA, interromperam o contato comigo por causa da repressão aos denunciantes levada a cabo pelo governo de Obama. No dia anterior à eleição, todas essas 3 pessoas contataram-me e disseram-me que Trump ia ganhar. Eles então começaram a partilhar comigo uma grande quantidade de informação privilegiada sobre as investigações acima mencionadas. Não existem certezas. Eu tenho que admitir que eu estava cético acerca de Trump, e completamente enojado com os detalhes que me foram dados sobre essas redes de pedofilia. Eu também suspeitava um pouco desses 3 indivíduos que me contataram para partilhar informações, pois logo depois, fui avisado acerca de uma campanha de desinformação contra todos os denunciantes do PIS, que iria ocorrer. Era claro que eu teria que examinar essas fontes novamente. Estava na hora de reunir todas as informações. Na noite seguinte, fiquei tão chocado quanto todos os outros ao ver Trump realmente ganhar a eleição. Pude confirmar através de outras fontes que esses 3 indivíduos não estavam a tentar desacreditar-me. Eu, posteriormente, contatei-os para um resumo informativo completo. Eu descobri que o George Soros está sob investigação pelo FBI, por tudo o que ele fez antes nos anos eleitorais e pelo seu envolvimento nos atuais tumultos. Obama parece estar disposto a concordar em não perdoar Hillary, se algo do seu legado for preservado de alguma forma. Parece que Trump e Obama estão a manter essa opção em aberto, mas duvido que isso aconteça depois de eu ficar a conhecer todas as ligações entre o presidente americano e a investigação aos Clinton que continuam a emergir. Está instalado um clima muito instável no seio dos poderes instituídos. Isso não era suposto acontecer. Eles tentaram viciar as eleições, mas subestimaram o volume de participação dos eleitores de Trump. David capturou uma imagem da tela da primeira página do Huffington Post, agora controlado pela Verizon, no dia da eleição. Mostrava uma probabilidade de 98% de Hillary ganhar e uma hipótese de 7% para Trump. Hackear não era suficiente. Descobriu-se que existiam tantos eleitores para Trump que isso ultrapassava as anomalias das máquinas de votos de Soros, com as que eles esperavam roubar a eleição. Eles tinham calculado que mudariam aproximadamente 1 em cada 100 votos para Hillary nos estados-chave bastaria, mas eles estavam errados. Fui claramente informado de que Soros estava a financiar a maioria dos tumultos que estavam a ocorrer, como acabei de dizer.
Existem também muitos ataques de vingança que ocorrem contra a Rússia de grupos da Cabala. Eu descobri que as coisas estão muito tensas entre a Aliança e a Cabala. A Cabala não imaginava perder a posição de presidente do ZOA. Informações muito repudiantes. Tal Devi partilhou na primeira parte. O Dr. Steve Peksenik revelou que a Aliança estava por detrás dos e-mails do Pizzagate. Eles sabiam exatamente o que íamos encontrar quando eles vazaram essa informação. A população em geral está se preparada para algumas informações muito doentias sobre todos os níveis de influência no governo dos Estados Unidos. Vamos descobrir quantas pessoas influentes, de ambos os partidos políticos, nos Estados Unidos e na União Europeia, fizeram parte desta rede massiva de pedofilia. Esta rede de escravatura sexual também tem sido usada como mecanismo para chantagear pessoas poderosas para as fazer pagar grandes somas de dinheiro, assim como para as influenciar quando tomam decisões políticas. Uma vez que essas verdades desconfortáveis sejam reveladas, a sociedade não só estará pronta para mais verdades, como ela vai sair para as ruas para exigir. Uma vez vejamos o quanto está escondido abaixo da superfície e que isso é apenas a ponta do iceberg, já não será tão fácil para qualquer grupo de poder controlar as pessoas. Visita de um drone. Pouco depois de eu renovar esses contatos, a minha esposa entrou pela porta de trás, por volta das 13 horas, e disse-me que um drone estava a voar em volta da nossa casa. Eu corri lá para fora para ver um drone branco a voar e a espiar exaustivamente a nossa casa, e o parque de estacionamento por detrás de nós. Posteriormente, voou rapidamente para sua zona de decolagem, que devia ser muito longe. Eu tinha sabido recentemente que existem similaridades entre as naves com propulsão eletrogravítica e a forma como os drones operam e são controlados. Foi-me ainda comunicado que alguns têm sistemas de controle de voo que imitam os comandos dos consoles de jogos ou controles remotos de rádio. Também aparecerão drones gigantes nas nossas zonas como parte da divulgação parcial. Foi-me dito que no nosso futuro próximo, veremos os nossos céus repletos de aeronaves de 3 e 4 motores que parecerão muito semelhantes aos drones que são tão populares agora. Também me disseram que esses tri- e quadricópteros serão quase totalmente automatizados, com recursos avançados para evitarem colisões e piloto automático. Este cenário seria parte de um programa de divulgação limitado e parcial. A Cabal estava à espera que isso faça com que a humanidade não seja informada sobre a tecnologia antigravidade, algum tempo depois. Foi-me dito que os rotores e os motores desses drones poderão ser substituídos pelas tecnologias de antigravidade quando forem reveladas e se tornarem disponíveis. Serão bastante usados pelos militares e forças da lei, assim como por várias indústrias civis. Fiquei interessado e comprei o meu próprio drone. O meu interesse foi estimulado ao ponto em que eu decidi comprar o meu próprio drone para aprender a operá-los. Visto eu ter comprado um drone barato que não tem GPS, o que mais tem acontecido é ele despencar repetidamente. Eu não acho que tenha sido uma coincidência que um drone estava a realizar um reconhecimento aberto da minha casa e logo depois eu comprei o meu próprio. Esta visita aconteceu na mesma semana em que eu tinha comprado um drone barato numa loja local de brinquedos eletrônicos e apenas 12 horas depois de eu ter publicado o meu último artigo. Uma revolução sombra. Se você leu o meu último artigo, então você sabe que uma revolução sombra está a ocorrer nos Estados Unidos e está a ser apoiada pela Aliança da Terra. Grande parte dessa batalha está a ocorrer em segundo plano e através da internet, e só agora estamos a começar a vê-la transbordar para o público em geral. Eu acho que todos nós devemos começar a meditar em prol de uma transição suave da divulgação integral para a humanidade. Nunca antes as massas estiveram tão fartas da corrupção que está flagrantemente a ocorrer à frente dos nossos olhos, sem que ninguém assuma a responsabilidade. Estamos a presenciar o início de uma grande transição. Haverão dores de crescimento com certeza, mas o resultado final deverá fazer tudo valer a pena. Se pudermos navegar nesse período de tempo com honra, estaremos a preparar o terreno para a ressonância da consciência de que nos foi roubada ao longo milênios. A Antártida e rendição da Cabala.
Vários líderes políticos e religiosos mundiais caíram devido à situação na Antártida no decorrer do último ano. Os novos achados arqueológicos são uma das principais razões para isso. Eles estão, de forma entusiasta, a fazer passeios turísticos pelas descobertas. Segundo fontes, a Cabala planeia fugir para uma ilha na Nova Zelândia, para certas áreas da América do Sul e da Antártida. Se assim for, essas reuniões podem muito bem ser um sinal para a aliança de que membros-chave desses sindicatos secretos da Terra estão a preparar-se para escapar à justiça da irada população americana. A Cabala acreditava que podia roubar a eleição e mais uma vez fugir do destino. Eles estavam errados. Talvez o desenvolvimento do mais estranho de todos foi quando o diplomata John Kerry dos Estados Unidos voou para a Antártida no dia das eleições. Buzz Aldrin visitou as ruínas também, e algo fez com que ele adoecesse e precisasse sair da zona, antes do previsto. Segunda parte. Nesta secção da nossa fascinante e nova atualização, vamos entrar em mais detalhes sobre as ruínas pré-adamitas que foram descobertas na Antártida. Como se vê, esses anjos caídos, os sobreviventes de uma guerra épica fora do planeta, deliberadamente desembarcaram no que é agora a Antártida para aproveitarem as ruínas de alta tecnologia que eram muito mais antigas. A ideia de vermos todas essas informações a serem expostas agora é extremamente emocionante. A Cabala já está a oferecer visitas turísticas das ruínas aos seus próprios membros e, para eles, é como ir à Disneylândia cósmica para adultos. Seção final. Com introdução de David Wilcock, Corey tinha montado tudo o que você acabou de ler, pouco antes da nossa última gravação na Estação Gaia. Na verdade, o artigo foi um elemento essencial para organizar os seus pensamentos para as nossas entrevistas. Não muito tempo depois, após voltarmos para a casa da gravação, outras experiências surpreendentes aconteceram tanto a Corey como a mim. Acabei por ter uma interrupção no fornecimento de energia elétrica que estava planeado e que era suposto durar apenas algumas horas, mas acabou por durar muito mais para além da minha hora de ir para a cama. Sem eletricidade, a casa tornou-se fria e escura, e eu tive que confiar nos meus mantimentos para situações de emergência para viver confortavelmente, o que eu essencialmente fiz. Podem ocorrer falhas de energia durante períodos prolongados. Eu vi que este poderia ser um aviso sincronístico de uma falha de energia em massa que iria ocorrer à medida que entramos na fase final da queda da Cabala. Existem rumores já desde há muito tempo acerca de uma possível interrupção no fornecimento de energia que poderá durar 2 semanas, talvez um pouco mais, à medida que a Aliança entra na fase final de deter os principais agentes da Cabala. Isso tem como objetivo principal evitar que eles fujam e minimizar o pânico e as baixas civis durante o processo das detenções. Pouco depois da interrupção de energia, Corey e eu conversamos via texto pelo Skype, e os resultados foram bons, o suficiente para fechar o nosso artigo com as notas dessa conversa. Nessa altura, Corey tinha novas experiências que acrescentavam ainda mais à nossa história, mas ele ainda não tinha tido tempo de as escrever. Nós editamos e melhoramos ligeiramente a nossa conversa a fim de a tornar mais legível e adicionar um maior contexto em certos pontos. Conversação entre Corey e David. David, nós tivemos apenas um dia sem energia. Tudo ficou escuro e só voltou novamente após a meia-noite, bem depois de todos terem ido dormir sob um terrível frio. Quais são seus pensamentos sobre o cenário de 2 semanas de falta de energia? Este parece ser um alerta antecipado a dizer-me para me preparar para muito mais do que uma noite. Corey, é por isso que eu entreguei a mensagem para as pessoas terem um mínimo de 2 semanas de mantimentos. Ver últimos 2 parágrafos do último artigo de Corey. Eu definitivamente estou pronto. Tudo se está a desenrolar muito rapidamente. David, parece também que a Cabala vai criar um colapso financeiro para continuar a tentar arruinar Trump se nada mais funcionar. O número Pizzagate foi a história número 1 na internet ontem, como evidenciado pela lista do Dig, que é um agregador de conteúdos. Eu copiei a imagem da tela disso. Tudo isso está a desenvolver-se muito rapidamente.
Quanto mais os principais meios de comunicação continuam a afirmar que não há nenhuma evidência e nenhuma vítima, mas as crianças envolvidas nisso estão a despertar e a lutar ainda mais. É muito interessante. Então, eu pergunto-me seriamente se será possível isto começar antes da inauguração. Eles podem não ser capazes de conter a situação por tanto tempo e acabá-la pode forçar um final dramático antes disso. A maioria dos acordos já foram concretizados. Corey, as coisas estão realmente mover-se ao ritmo de um caracol nos bastidores agora. Quase todas as coisas sobre as quais falamos que estavam a ser negociadas entre a Aliança e a Cabala já foram acordadas. Na sua maioria. Enquanto isso, prepare-se para ver toneladas de pessoas ligadas à elite a renunciarem aos cargos. Eles não vão fugir do país, é claro, mas vão emigrar para uma zona segura, em protesto contra Trump ter sido eleito presidente e todo o trabalho duro que tiveram, e assim por diante. David, uau! Desde quando, após a eleição, chegaram a um acordo completo? Corey, a maioria desses acordos foi finalizado antes das eleições, uma vez que o provável resultado se tornou aparente, mas muitos ocorreram após as eleições. David, ambas as informações podem e devem ser incluídas na atualização para que ele esteja atualizado. Vou tratar disso. Estar sem eletricidade durante tanto tempo foi um enorme reset cósmico para mim. Faz sentido que a Cabal faça um acordo uma vez que eles percebam o que está a acontecer. No entanto, na sua cultura básica a traição é a primeira regra a seguir, por isso é improvável que eles nunca cheguem a aceitar qualquer acordo e efetivamente cumpri-lo. A descoberta na Antártida, Corey, já tive mais de uma dúzia de confirmações de que, de facto, uma enorme descoberta foi feita na Antártida. Na verdade, existem muitos tipos de ruínas e artefactos espalhados por todo o continente e grupos de ilhas e instalações subterrâneas sob a superfície coberta de gelo. David, muito bom. Corey, a atualização vai precisar de uma atualização para se atualizar. Mas eu posso tratar disso. David, esta descoberta da Antártida foi facilitada pelo derretimento da calota polar, permitindo que novas áreas fossem acedidas, e depois escavadas, ou foram apenas o resultado das escavações. Corey, houve algum derretimento, mas essencialmente anos e anos de escavação. Eles usam sopradores de vapor para fazer a maior parte da sua escavação à procura de artefatos e para criarem novas áreas quando eles precisam para construir, foi-me dito. David, eles devem ter atingido a rocha-mãe recentemente se levaram tantos anos para chegar lá. Corey, uau! Muitos quilômetros quadrados de novas ruínas. David, isso faz sentido. Os sopradores de vapor. Estamos a falar de uma área do tamanho de Manhattan com edifícios e artefatos tecnológicos a funcionar. Isso é bom. Corey, muitos quilômetros quadrados de ruínas foram detectados, com apenas uma pequena porcentagem realmente escavada até agora. David, então não é como se as ruínas estivessem protegidas por algum tipo de cúpula sobre o gelo e deixadas intocadas. Todas elas estão danificadas, suponho, mas ainda existem coisas lá dentro que podem ser retiradas. Algum dos edifícios está em condições razoavelmente intactas. Corey, eles foram todos achatados e esmagados ou derrubados pelo evento que congelou subitamente a área. Eles têm toneladas de árvores e plantas e animais selvagens congelados como se eles tivessem sido colocadores em pausa. Eles também estão a encontrar muitos corpos de pré-adamitas. David, interessante. Eu esperava que tudo tivesse sido esmagado completamente a menos que existissem algumas condições muito particulares. Haverá um monte de animais gigantes, preguiças, mastodontes, toxodontes, tartarugas e assim por diante. A biosfera era muito diferente. Corey, isso é absolutamente verdade. Eles já estão a remover uma grande variedade de corpos de animais pré-históricos congelados subitamente. Corey está a ser usado como símbolo de um sonho. Corey, acabei de me lembrar que Carey disse que muitas pessoas estão a ter sonhos onde eu estou a ensiná-los em pequenas aulas em bases subterrâneas e em naves espaciais.
Isso ocorre porque vários grupos diferentes estão a usar-me como um avatar no Contacto em Sonhos agora, bem como as pessoas estão a colocar-me nessa posição subconscientemente. Isso são apenas coisas estranhas e eu não gosto disso. Um avatar poderá ser usado para fazer qualquer coisa na maioria dos estados de sonho. David, eu sei o que é. Nós os dois tínhamos milhares de pessoas a escreverem-nos depois de imagens de nós aparecerem nos seus sonhos. Temos de lembrar-lhes que não estamos literalmente lá, nem estamos conscientes do que eles viveram. Os sonhos são de natureza simbólica e metafórica, e com base no trabalho que estamos a fazer, esses símbolos geralmente representam o aspecto transcendente das pessoas, em termos junguianos. Ore, existe uma grande quantidade de comunicação na paisagem dos sonhos acontecer a partir dos grupos da Terra interior, bem como a partir de ETs e de operações psicológicas do governo. As pessoas devem definitivamente começar a prestar muita atenção a tudo que eles se lembram agora. A Cabala finalmente tem motivos para se sentir otimista. Ore, a maior parte da minha informação recente tem sobre tecnologias antigas e ruínas está a causar um grande tumulto nas comunidades das elites. É interessante que voltemos à nossa pré-história dessa época, à medida que decidimos como terminaremos como coletivo. David, talvez seja bom que a elite finalmente é algo que a faça sentir-se optimista. Pode fazê-los sentirem-se melhor sobre a assinatura de um acordo com a aliança e verdadeiramente não mentir, nem que seja por uma vez. As descobertas cativaram a atenção de todos. Ore, esses grupos estão numa espécie de calma entre batalhas agora, e estão todos focados em algumas das recentes descobertas. David, eles já têm acesso a coisas realmente extraordinárias, mas talvez isso seja algo que mais grupos baseados na Terra possam desfrutar. Esses grupos não foram necessariamente capazes de ver as coisas que estão fora do planeta. Então, faz sentido que haja emoção, mesmo que já tenham havido muitas coisas interessantes para ver. Ore, isso são coisas que eles sabiam ou ouviram, que existiam sob o gelo, e dentro de outras ruínas ao redor do globo. Esta é a primeira vez que alguém tem acesso a elas em cerca de 10 a 18 mil anos. Então sim, eles estão entusiasmados. David, Buzz, parece ter sido capaz de as ver também, apenas para então ter alguns problemas de saúde logo de seguida. Ore, o seu coração velho provavelmente bateu para fora da sua camisa com o estampado da missão a Marte. O que vamos encontrar? David, alguns dos edifícios estão intactos e erectos o suficiente para se andar dentro deles. Algum sistema de alimentação ainda funcionará. Ore, parece que existem alguns que não estão totalmente desmoronados. Acima do solo, a maioria das coisas está abaixo do solo em cavernas. Existem ainda mais sites antigos desses pré-adamitas que estão abaixo do solo, assim como encontraríamos um se fizéssemos uma escavação. Então eles têm feito escavações desde a superfície, cavando abaixo da superfície, bem como em cidades cavernas complexos militares que pertenciam a este grupo antigo. Eles vão torná-lo público. Ore, os Ancient Aliens, alusão à série do canal History, vão ficar loucos por essas coisas. David, vão, como se pretendessem fazer esta parte da divulgação parcial relativamente mais cedo. Ore, suponho que sim, uma vez que não estão a baixar muito o véu de secretismo sobre essas descobertas muito bem e é durante o período acordado para a agenda da divulgação parcial. David, uau! Isso será extremamente emocionante. Eles provavelmente prefeririam começar com algo novo e baseado na Terra antes de mostrar qualquer coisa fora do planeta. Isso faz muito sentido. Eles estão a tirar todas as coisas interessantes e a limpar as áreas. David, eles provavelmente estão a procurar para remover todas as coisas interessantes de lá antes de lhe darem mais visibilidade. Dessa forma, eles só nos permitirão descobrir as coisas que eles querem. Portanto, a melhor tecnologia provavelmente não estará lá. Ore, sim, eles já moveram os grandes artefatos nos submarinos gigantes de propulsão eletromagnética sob o sistema de fendas que eu tinha mencionado antes. David, veja, eu só sei algumas coisas sobre como este grupo funciona.
em resultado de anos de estudo, eu acho. Corey, sim, as táticas deles não mudaram ao longo de muitas centenas de anos. É difícil permanecer positivo sabendo de todas as coisas que acontecem nos bastidores, mas eu faço o melhor que posso. Quando é que tudo começou? E o que é que encontraram? David, a maior parte das pessoas da Cabala estão a fazer várias visitas a estes locais por várias vezes. E quanto é que estas descobertas foram realmente escavadas numa medida considerável? Corey, as primeiras descobertas ocorreram há algum tempo atrás. Não tenho certeza. Eles tinham uma ideia do que estava por baixo do gelo depois de sondarem com altas tecnologias a partir do espaço. Eles estavam a escavar um local e descobriram muitos outros espalhados pelo que costumava ser terra seca. Isso aconteceu ao longo do tempo. Eles estão a estudar o que são e a moverem alguns deles antes de trazerem vários líderes de várias sociedades secretas. Depois, eles fazem passeios do gênero Disneylândia da Cabala como os que eles fazem às câmaras de Stasi em Ohio nos Estados Unidos. Eles continuam a escavar, mas sabem o que está por perto nas áreas onde eles tendem para o gelo. Eles estão preocupados que toda a escavação feita a vapor possa fazer com que a superfície da prateleira de gelo se desmorone nos locais que descobriram. Eu acho que eles teriam que vir a público de alguma forma e revelar essa escavação se a quisessem alargar. Porque aqui você não podia falar sobre isso antes? David, muito interessante. Por que é que havia a sensação de você não poderia ser capaz de falar abertamente sobre isso antes? Passaram cerca de 3 meses em que você aludiu a isso, mas não podia entrar em detalhes. Eu não entendo para que tanta sensibilidade. Corey, preservação da percepção pública. David, eu não entendo. Eles não queriam que você fosse o primeiro a vazar a história. Eles querem manter a narrativa e contá-la à sua maneira em vez de a vazar? Corey, o PIS, tinha agentes no local. Isso impediu algumas das informações de saírem mais cedo. A elite é que quer controlar a narrativa. Os agentes da aliança seriam comprometidos. David, então os membros da aliança do PES são a razão pela qual esta descoberta está a ser divulgada mais cedo, como agora, através dos seus vazamentos. Corey, sim, e todos os ativos do PES e da aliança foram removidos do teatro das operações. David, certo. Eles tinham que limpar tudo primeiro. Corey, sim, eles tinham ativos na área em laboratórios-chave e instalações, etc. Todas essas informações estão a ser compiladas agora. Existe um monte de laboratórios lá embaixo a estudarem todo tipo de coisas. David, estou certo de que existem. Ou pelo menos haviam. Corey, carcaças de animais pré-históricos estão a ser empacotadas e enviadas dentro desses submarinos também. David, isso faz sentido. Preservar a segurança da aliança. David, existe uma razão pela qual lhe foi pedido para não revelar isso mais cedo, tendo em conta que essas pessoas são a aliança. Ainda não consegui entender bem a estrutura do cronograma de momento. Corey, a estrutura era que não podíamos falar sobre isso sem que a Cabala soubesse quem estava a vazar a informação. Depois eles iriam descobrir os agentes que estavam na zona, identificar quem eram e matá-los. Então, depois dos ativos serem removidos, a informação poderia ser divulgada. A maior parte. David, uau! Isso faz todo sentido. Por que é que eles iriam passar informações sensíveis? David, eu acho que a próxima pergunta é a razão pela qual eles estão a dizer algo aí. Depois, a pedir-lhe para não a divulgar, considerando que você poderia ser raptado e extrair-lhe essa informação. Eu ainda não entendo por que é que você recebeu coisas que não podia partilhar. Corey, eles aparentemente queriam tudo isso, por algum motivo, para chegar ao indivíduo da Força Aérea que me questionou, durante o tempo em que estavam a extrair os ativos. David, uau! Muito interessante sobre Sigmund. Agora, na verdade, tudo faz sentido. Nós queremos prejudicar nada. David, eu acho que a única outra coisa que me preocupa se nós vazarmos isto. Não poderá a elite virar o jogo e mudar de planos e garantir que ninguém nunca verá isso? Ou estaremos nós tão perto que isto virá à luz de qualquer forma? Corey, eles podem tentar encobri-lo novamente.
Mas as coisas saíram tão fora do controle deles que já não importa mais. O Sigmund finalmente percebeu. Core, Sigmund já estava a criar muitos problemas à aliança do PES. Ele estava a caçá-los como traidores. Resumindo, uma vez obtida esta informação recentemente através de mim, ele então transformou-se e tem feito uma série de perguntas em tom irritado aos seus superiores. Dessa forma, essa missão parece ter sido cumprida por enquanto. David, inacreditável. Core, estas missões geralmente não são claras para mim como eu estou no meio delas. É uma forma difícil de trabalhar com certeza. Por que é que as informações não poderiam passar de outra forma? David, eu não percebo por que é que eles não poderiam simplesmente ter escutado as minhas chamadas telefônicas como Jacob e Hideacon e compará-las com o que você estava a dizer. Existem muitos detalhes para ser uma história falsa. Core, ele acha que eles estão a fazer bluff e que estão a manipulá-lo também. David, não é possível telepaticamente fazer o download de tantas especificações uns dos outros com esse nível de complexidade. Seria muito mais fácil para eles estarem a dizer a verdade do que ser um engodo vastamente elaborado. Eu não queria acreditar, e é por isso que eu sempre o apoiei a 100%. Core, sim, eles estavam a tentar descobrir se eu apenas alguém extraordinariamente psíquico a descarregar essa informação do campo etérico. Esta foi uma grande mudança para melhor. Core, o que quer que tenha acontecido, o velho Sigmund já estava a caminho de chegar ao fundo da questão e de contornar todas as medidas de segurança com certeza. Ele não brinca. David, estou muito feliz em ouvir que ele não está a destruir a aliança do PES. Core, ele estava a fazer com que os membros da aliança do PES que fazem parte desses programas nas Forças Armadas se resguardassem e não comprometessem o seu sigilo para relatar e fazerem o trabalho de comando e controle. Então, sim, isso é algo em grande. David, e esse era o indivíduo no centro de todo o problema. Isto é muito interessante. É um alívio que as coisas tenham virado. Você foi usado. Definitivamente, mas você pode ter salvo todo o cenário da divulgação integral no processo. A atitude dos agentes do PES em relação a nós melhorou desde os dias do Brigão. Eu imagino que esta foi uma grande vitória. Core, eu não acho que eles tiveram muito tempo para falar mal de nós durante esse tempo. Eles estão muito felizes por o Sigmund ter deixado em paz agora. Mais informações após a indicador ordinal feminino parte ser publicada, nota de Davi. Isto era onde nós tínhamos deixado a conversa e estávamos prontos para publicar. Logo após a publicação da indicador ordinal feminino parte, o PES que me parecia muito feliz. Foi-nos dada a seguinte informação, 12/7/16, 9:28:52 graus Celsius. Uau! Eu tenho uma boa tranche de informações sobre as ruínas pré-adamitas e outras coisas descobertas na Antártida durante o resumo informático sem perguntas e respostas esta manhã. Foi do pessoal do PES que me enviado por Sigmund. Os pré-adamitas foram para a Antártida para reiniciarem as ruínas da civilização dos antigos construtores. Parece que já havia algum gelo na Antártica quando os pré-adamitas chegaram. Estava, naturalmente, numa posição diferente daquela em que está hoje, muito mais perto do Equador. Eles foram para esta região semitropical, embora não fosse tão hospitaleira como em outros lugares do planeta por uma razão. Merita tem sublinhado pré-adamite. Eles estavam a chegar aqui com pouca tecnologia e numa situação limite e queriam tirar proveito das ruínas da civilização dos antigos construtores e da tecnologia na Antártida. Existe pelo menos um complexo de ruínas da civilização dos antigos construtores lá que tem mais de 8 bilhões de anos. Espetaculares remanescentes tecnológicos. Os pesquisadores descobriram remanescentes de tecnologia antiga bastante surpreendente. Uma das descobertas foi de um complexo de salas com ouro e mistura de liga de cobre que estavam em placas a cobrir os tetos e pisos desse complexo. A imagem de Botatown Temple em Yangon, Burma, apenas para uma visão geral mas não exata. Eles tinham estranhas espirais e sulcos nas placas. Eles serviam, obviamente,
para canalizar grandes quantidades de eletricidade. Haviam outras salas que tinham uma atmosfera diferente da que respiramos, onde a gravidade é apenas cerca de 36% do normal na Terra. Canibalizaram as suas próprias naves. Parece que os pré-adamitas canibalizaram as antigas ruínas da antiga civilização dos construtores e a tecnologia, juntamente com a tecnologia que trouxeram com eles do seu mundo original. Era óbvio que eles também haviam canibalizado a embarcação em que chegaram para construir as partes mais antigas desta cidade principal pré-adamita. Existem tantas coisas que eles encontraram e estão a encontrar. Eles escavaram apenas um pouco do que detectaram. Espero ouvir mais em breve. Foi-me dito para manter isso em segredo até que mais informações cheguem. Embora as partilhe consigo. David, 2 dias depois fomos autorizados a incluir este material, e fiquei muito feliz. Informações adicionais chegaram também, corpos desidratados e mumificados. Core, surpreendentes ruínas antigas foram encontradas em grandes áreas da Antártida, juntamente com animais pré-históricos e habitantes das cidades da época congelados repentinamente, que foram todos mortos numa grande catástrofe. Eles descobriram que essas pessoas eram muito semelhantes aos corpos que foram descobertos enquanto escavam as ruínas da erupção de Pompeia. Os adamitas não eram raças misturadas híbridas e estavam realmente na escala dos 3,5 metros de altura. Os corpos estavam todos desidratados e pareciam borracha ou couro seco. Muitos tinham a barriga com bolsas de gordura sobre elas, tal como nos seus peitos, as temidas mamas de homem. Eles flácidos com muito pouca definição muscular. Eles tinham vestes que eram muito semelhantes às dos egípcios, excepto que eram mais lascivos, coloridos e bonitos, com lençóis finos, etc. O seu estilo era semelhante ao do Antigo Egito, mas com algumas diferenças nos tocados e roupas também. Os funcionários dos pesquiminas mais altas hierarquias sabem sobre os extraterrestres. Core, um esclarecimento precisa ser feito para o artigo. Os oficiais de mais alto escalão no PS, graus Celsius.I. Sabem que existem alguns outros extraterrestres aqui no Sistema Solar. Eles sabem de 4 ou 5 que frequentam a Terra, e mais de 50 que são conhecidos por terem visitado a Terra ou o nosso Sistema Solar. Apenas os grandes ases como Sigmund sabem sobre o maior número de extraterrestres. Eles planeiam relatar as massas que nenhum extraterrestre está aqui agora, ou eles poderão apresentar-nos a um extraterrestre de aparência humana que está aqui há muito tempo. David, é muito interessante ouvir que os indivíduos do PS graus Celsius.I. sabem sobre alguns extraterrestres e não são necessariamente mantidos no escuro. Isso é novo. Core, sim, muitos dos superiores sabem de uns pontos, como a informação nos livros que a NATO tinha nos anos 60. Existem vários grupos de militares e grupos de inteligência que compõem os pesquime com diferentes narrativas. David, podemos esclarecer tudo isso. Core, a maioria das pessoas nos escalões mais baixos não sabe de alienígenas e todos eles queriam promover a informação sobre os antigos alienígenas antigos e a história que os extraterrestres atuais são viajantes do tempo. Isso é o que eles queriam dizer ao público numa revelação parcial. David, isso é muito interessante e útil e nós definitivamente trabalhar a partir daí, visto eu não saber disso. Experiências genéticas que estavam a ser realizadas. Core, eu estou ficando mais e mais surpreendido, por assim dizer. Existiram descobertas de complexos de laboratórios genéticos que estavam a criar todos os tipos de misturas e combinações de espécies humanoides na Terra. Eles estavam a misturar o DNA de cada um dos humanoides da Terra que deveriam ser experiências vivas e separados das raças dos agricultores genéticos. Isso criou todos os tipos de híbridos humanos. Eles também cultivaram certas características genéticas em pequenas populações de teste para criarem diferentes tipos de seres humanos, gigantes, etc. Isto criou problemas aos agricultores genéticos. Eles pareciam estar a trabalhar também em trazer de volta certas raças humanoides do tipo dinossauro que havia morrido na Terra há muito tempo.
Isto era um problema para as raças dos agricultores genéticos cujas as experiências atuais estavam a ser contaminadas e sequestradas. Então ocorreu este incidente global que purgou a maioria das experiências genéticas pré-adamitas. Os pré-adamitas estavam a criar esses seres humanos como bestas de carga, e para os proteger e servir, trabalharem em minas, etc. Esse tipo de coisa tinha sido feito aos seres humanos em várias ocasiões ao longo dos últimos 100 mil anos. Ligação às leituras de Casey. David, fascinante. Você está ciente de que nas leituras de Casey ele disse que uma das duas principais razões pelas quais os Atlantes foram destruídos pelos Elohim foi porque eles andavam a brincar com a genética. Aparentemente estavam a criar híbridos entre seres humanos e diferentes tipos de criaturas não humanas. Olhe, não, eu não olhei para o material de Casey muito a fundo. David, este é apenas um outro exemplo em que ouço coisas que validam completamente o material sobre o qual eu tenho falado ao longo de 20 anos. É incrível. Os corpos estavam mumificados. David, eles conseguiram criar espécies de répteis. Olhe, ocorreram diferentes iterações de tipos humanoides dessas espécies, mas eu não sei até que ponto eles chegaram. Longe o suficiente para que eles tenham problemas, eu acho. David, então eles literalmente acharam esses laboratórios com corpos de diferentes tipos de híbridos a crescerem nas incubadoras? Corey, os corpos estão com uma textura muito elástica de couro. Os testes após a escavação mostraram que o gelo tinha muitos sinais de água do mar salgado nele. Eles encontraram uma série de animais e humanoides em processo de criação nesses laboratórios. David, apenas pelos pormenores, são os humanoides vistos dentro de tubos cilíndricos ou algo desse gênero em que eles são cultivados. Corey, nada específico. Apenas que eles foram encontrados no processo de criação em complexos de laboratórios genéticos. David, teria de ser algo assim. Eles precisariam de proteção por estarem na fase de crescimento e eles provavelmente estariam em uma forma semi-adulta. Corey, ou iriam ser criados dentro de outro hospedeiro. A palavra procriar foi usada. David, poderia ser isso, mas acho que é mais tecnológico. A procriação ainda pode ser tecnológica. Eles estão em modo de sobrevivência. Corey, os pré-adamitas estavam a fazer coisas de tecnologia mais baixa do que gostariam. Eles estavam aqui com muito pouca da sua tecnologia ou conforto a que estariam habituados. Eles estavam em modo de sobrevivência até o evento global. David, certo. Isso faz sentido. Corey, não tenho certeza se eu te disse, mas eu disse no meu tweet. Muitos corpos pré-adamita foram encontrados em condições semelhantes a dos corpos que foram encontrados em Pompeia. Foi realmente apelidado por alguns como o Pompeianice. Pompeibo diz, nós precisamos de expandir o nosso foco, Corey, agora. Todas essas pessoas do peso e esses seres estão a querer que pessoas como nós se concentrem nas audiências mais vastas daquelas a que estamos habituados. Livros, eventos e programas de TV que são principalmente a audiência de pessoas que já estão despertas não vai realmente levar-nos a nenhum lugar em geral, no sentido maior. O que fazemos ajuda a consciência de grupo com certeza, mas não está a fazer o suficiente para alcançar um grupo maior de macacos para alavancar o efeito do 100º macaco para altas rotações. Isto é que é necessário para que possamos alcançar a realidade temporal ideal. Conclusão: isto agora faz com que você fique atualizado com as nossas últimas informações. Emocionantes mudanças estão vindo para a humanidade. Pode parecer difícil acreditar que qualquer uma dessas coisas seja a verdade, nós entendemos isso. Tenha em mente que uma das razões mais importantes pela qual estamos a fazer isso é para que os poderes instituídos não consigam controlar a narrativa. Não queremos a divulgação parcial. Com Sigmund, agora ciente de que ele foi enganado, esse plano inteiro pode simplesmente não funcionar mais. Se você começar a ouvir algumas das coisas que temos dito aqui como notícias nos meios de comunicação convencionais, então você poderá lembrar-se onde é que você ouviu primeiro. Também podemos esperar que muitas pessoas voltem para ler este artigo depois desse anúncio, ou alguma variante dele que seja feita.
fazendo o trabalho. Davi e eu estamos a trabalhar em divulgar o máximo de informações com qualidade possível na janela de tempo que ainda temos. Se os poderes instituídos divulgassem essas informações primeiro, então nós pareceríamos estar a vestir as mesmas roupas. O futuro é certamente muito interessante e os sinais reveladores do fim do jogo já são visíveis. Este é o maior jogo da nossa história registrada e o resultado ainda não está definido. Você pode ajudar a orientar isso para um resultado positivo, mantendo uma atitude amorosa e positiva nos seus pensamentos e ações para consigo mesmo e para com os outros. Vamos vencer a batalha cósmica. Esta é realmente uma batalha cósmica entre o bem e o mal, e os bons estão a ganhar. A chave para o sucesso é não permitir que qualquer informação negativa que você encontre afete a sua atitude positiva globalmente e a cocriação de um futuro melhor. Você já está a ver os principais elementos do que temos dito que agora aparecem como factos difundidos, com abundância de provas tangíveis. A única hipótese real da cabala de evitar a derrota e apaziguar a aliança é a divulgação. Portanto, temos algumas experiências muito interessantes pelas quais podemos esperar num futuro próximo. O seu apoio aos nossos esforços de base é vital para o nosso sucesso. Você pode descobrir muito mais sobre esse mundo dos informadores, subscrevendo o canal Gaia e assistindo aos nossos programas. Corey também teve um contínuo sofrimento financeiro e, por isso, se você se sentir guiado, por favor visite esperebengaliance.com e faça uma doação. O novo livro de Davi, Os Mistérios da Ascensão, dá muito mais contexto ao que discutimos aqui, e nós dois estamos à espera ansiosamente pelo anúncio de novos projetos também. Obrigado, e fiquem atentos. Atualização. Pouco depois de publicar o nosso artigo nós encontramos esta notícia publicada online no da lista A Cidade Perdida da Antártida. Reivindicação chocante de que civilizações existem por debaixo de uma camada de quilômetros de gelo. Fontes: esperibengaliance.com, divinocosmos.com, Facebook, Aliança e a Lei do Uno. Verdade exposta. Fim da leitura da matéria. Você acabou de ouvir Corey Gold, O Fim do Jogo. Segunda parte. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near